Olá, concurseiro, concurseira que se prepara para a PM Alagoas 2018. Vamos à aula de História de Alagoas, especificamente sobre o seu povoamento. E para que possamos compreender como ocorreu esse povoamento do atual estado de Alagoas, vamos observar primeiro que o atual estado de Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco, que foi doada a Duarte Coelho em 1534. E a extensão dessa capitania pernambucana, ela se iniciava na ilha de Itamaracá, ponto em que inicialmente o próprio Duarte Coelho desembarca vindo de Portugal em 1535 e se estendia até o Rio São Francisco. Temos, portanto, que o atual estado de Alagoas era um território pertencente à capitania de Pernambuco. E os seus primeiros habitantes, aqueles em que se encontravam na capitania de Pernambuco quando da chegada dos portugueses, eram os índios caetés e potiguar. Temos, portanto, aí o primeiro embate dos portugueses com os indígenas, que eram os caetés e os potiguares. Desta forma, definimos inicialmente a localização geográfica do atual estado de Alagoas no período em que os portugueses chegaram ao Brasil e que as terras no Brasil são distribuídas em capitanias e a capitania de Pernambuco, que foi doada a Duarte Coelho, incluía em suas terras o atual estado de Alagoas. Vamos observar mais atentamente como ocorreu essa povoação inicial no estado de Alagoas a partir da chegada dos portugueses até 1630, que é um marco importante em que ocorre as invasões holandesas em Pernambuco. E o atual estado de Alagoas teve os seus primeiros povoamentos em Porto Calvo, na atual cidade de Marechal Deodoro, que tinha outro nome, e em Penedo. Os portugueses eles enfrentaram dois grandes desafios. Um eram os índios contrários à sua chegada, e os outros foram os franceses, que fizeram acordo com várias tribos indígenas e praticavam o contrabando do pau-brasil. Temos, portanto, especificamente no estado de Alagoas, o seu povoamento inicial, tendo como propósito a defesa desse território que estava sendo conquistado pelos portugueses, tendo os índios contrários e os franceses como invasores desses territórios. Esse povoamento se deu do sentido norte, ou seja, partindo da ilha de Itamaracá, dos primeiros estabelecimentos demarcados por Duarte Coelho, em direção ao Rio São Francisco, pois eles tinham o objetivo de, a partir desses lugares, defender o território que os portugueses estavam conquistando, defender e retirar desse território os indígenas que lá estavam e expulsar os franceses que praticavam o contrabando
do pau-brasil. Vamos atentar às características desses 3 primeiros povoamentos do estado de Alagoas. E o primeiro deles, no sentido norte e sul, temos Porto Calvo. Porto Calvo, ele iniciou o seu povoamento no século XVI, ou seja, assim que Duarte Coelho ele chega a Pernambuco, ele vai iniciar a expansão e a conquista desse território que estavam com os índios. Ele vai conquistar para os portugueses, e à medida que ele ia avançando esse território, ele ia estabelecendo povoados. E no território de Alagoas, ele vai estabelecer o povoado de Porto Calvo, que vai ser levado à categoria de vila em 1636, ou seja, no século XVII. E qual o objetivo de estabelecer esse povoado? A defesa contra os índios e a construção de engenhos para impulsionar a atividade econômica e principalmente aí voltada para a produção do açúcar. Sentido norte, ou seja, vindo de Pernambuco em direção ao Rio São Francisco, temos inicialmente o povoamento em Porto Calvo. A vila de Porto Calvo, quando foi instituída no século XVII, ela se estendia, aos atuais municípios de Maragogi até São Luís do Quintude. Eram vários municípios que pertenciam à vila de Porto Calvo. Então esse é o primeiro povoamento que vamos destacar sobre os portugueses no território de Alagoas. O segundo deles é o atual município de Marechal Deodoro, que à época do início da sua povoação foi denominado de Santa Maria Madalena. E a partir dessa imagem do litoral alagoano, em que temos aqui Marechal Deodoro, à direita temos Maceió, a partir da observação deste mapa, podemos perceber porque essa região denominou-se de Alagoas. Note que aqui temos lagoa, lagoa, lago, lagoa, Lagoa do Roteiro, onde se encontra a Praia do Gunga, atualmente, Lagoa Grande, importantíssima para a economia da região, Lagoa Manguaba e Lagoa Mundaú. Portanto, o termo Alagoas, ele retoma um território cercado por lagoas. E inicialmente no período colonial, quando se referia a Alagoas ou as lagoas ou as alagoas, ele estava se referindo a esta região que circunda a Lagoa de Manguaba, na atual cidade de Marechal Deodoro, e a Lagoa de Mundaú, atualmente na cidade de Maceió. Temos, portanto, aí o termo Alagoas, oriundo da geografia da região, que é esse conjunto de lagoas e lagos dessa área. E é estabelecido nessa região o povoado de Santa Maria Madalena.
ainda no século XVI e é levado à vila no século XVII. E as suas principais atividades econômicas eram a pesca, a caça e a criação de gado. Também se estabelecerão engenhos, porém estes não terão destaques como terão essas outras atividades, a pesca, a caça e a criação de gado. Se destaca também nessa área de Marechal Deodoro, à época Santa Maria Madalena, o Porto dos Franceses, pois este porto era o local em que inicialmente os franceses, por isso a denominação de Porto dos Franceses, pois era o local em que os franceses negociavam com os indígenas o pau-brasil. E esse comércio era tão evidente, tão perceptível para os portugueses, que a toponímia do lugar permaneceu como Porto dos Franceses. E quando os portugueses tomaram essa área definitivamente, ainda continuou o local se denominando Porto dos Franceses, atualmente conhecido como Praia do Francês, na cidade de Marechal Deodoro. Temos, portanto, aí, do sentido norte e sul do povoamento do atual estado de Alagoas, destaque Porto Calvo e Santa Maria Madalena, que se tornará futuramente a capital desta província no século XIX. Porém, vamos nos limitar até 1630. Esse avanço inicial dos portugueses sobre o atual estado de Alagoas. Avançando, vamos ao terceiro ponto de destaque sobre a povoação em Alagoas, que é Penedo, que fica às margens do rio São Francisco. O local inicialmente foi explorado pelo próprio Duarte Coelho, em que faz uma viagem exploratória pelo rio São Francisco e vai estabelecer este povoamento denominado de Penedo do São Francisco. E também no século XVII, em 1636, é elevado à categoria de vila. Perceba que no mesmo ano, 1636, todos estes três povoados, Penedo, Santa Maria Madalena e Porto Calvo, vão ser elevados à categoria de vila. E, assim como as outras áreas, esta daqui será de muitos conflitos com os índios caetés. A palavra Penedo significa pedra grande e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1996. Temos, portanto, aí os três povoamentos ou áreas de destaque em que os portugueses iniciarão a sua tomada do território que pertenciam aos índios no atual estado de Alagoas. E a finalidade da implantação destes povoados era a defesa do território. Vamos só observar agora um mapa que remonta a 1640. E aqui note o rio São Miguel. Que rio é este? É o rio
exatamente em que se encontra a Lagoa do Roteiro e pertence à Barra de São Miguel. Aqui em cima, o Rio São Francisco, explorado inicialmente por Duarte Coelho, e o Porto dos Franceses, local em que os franceses negociavam com os indígenas. E estas são as duas lagoas que irão caracterizar, dar nome ao lugar de Alagoas ou as Lagoas, como se chamava à época. A Lagoa do Sul, Manguaba, pertencente atualmente a Marechal Deodoro, localizada em Marechal Deodoro, e Lagoa do Norte, Mundaú, no município de Maceió, atual capital de Alagoas. Temos, portanto, como eu tinha afirmado, devido às suas características geográficas, esse local, essa área ficará conhecida como Alagoas. Vamos agora a uma questão da banca CESP. Nas primeiras décadas do século XVI, caetés e potiguares foram alvo de violentas expedições militares que tinham o objetivo de dominar as terras dos indígenas e viabilizar a colonização portuguesa na região do atual estado de Alagoas. A afirmativa é esta que é correta, pois, como podemos observar, no avanço dos portugueses no sentido norte e sul, povoando este território e estabelecendo locais de povoamento, desculpe a redundância, eles tinham por objetivo, tomar posse daquele local e combater os indígenas. Portanto, no povoamento do atual estado de Alagoas, o estabelecimento desses primeiros locais tinha por objetivo combater os indígenas e estabelecer locais de defesa para o estabelecimento, a confirmação e a posse definitiva do atual estado de Alagoas, à época pertencente à capitania de Pernambuco. Encerramos desta forma mais uma aula. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Não esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!